Estamos aqui hoje com Sueli Mello, minha amiga. Ela é candidata a vereadora pelo PSB de Salvador e ela vai nos contar um pouco como surge essa... É a primeira vez, Sueli? Boa noite, Sueli. Minha primeira vez. Boa tarde, boa noite, Aurélio. A quem vai nos ver pode ser bom dia, pode ser boa tarde, pode ser boa noite. Então, olá, Aurélio, como vai? Olá, exato. Então, essa é a primeira vez. Como é que surgiu essa decisão dessa candidatura? Eu trabalho com cultura aqui na Bahia há 12 anos. E existe um hiato entre os legisladores e os fazedores de cultura. Não temos, no nosso legislativo municipal, nenhum vereador oriundo das bases da militância e do fazer cultural. Então, sempre estamos numa situação que, assim, que não nos favorece, porque a pessoa não conhece nosso day by day, nossas dificuldades, nossos anseios, o que, em verdade, a comunidade cultural precisa. E aí os pontos de cultura, porque eu sou da Comissão Estadual dos Pontos de Cultura, os pontos de cultura conversaram comigo, dizendo da necessidade da gente ter alguma coisa mais efetiva dentro do Legislativo Municipal. E aí eu conversei com Fabiola Mansur, que eu conheci no Conselho Estadual de Cultura. Fabiola ficou empolgadíssima, disse que achava perfeita a minha ida para o Legislativo Municipal e pediu para que eu me filiasse ao PSB. Foi assim. Que maravilha. A Fabiola é uma amiga em comum, uma amiga querida em comum, né, que a gente tem. Você sabe que no meu canal aqui do YouTube, eu tenho um projeto dos bairros de Salvador, inclusive um projeto que vai ser ampliado, né, dessa questão de trazer a identidade dos bairros de Salvador. E eu sei que os pontos de cultura têm a ver com isso. Como é que está a rede de pontos de cultura nos bairros de Salvador hoje? Como é que está isso? Como é que está operacional isso? Olha, Aurélio, nós temos alguns problemas na rede dos pontos de cultura. Por quê? O último edital que foi lançado foi em 2014. Ele aprovou 126 instituições, nós formalizamos com 122. E de lá para cá, nós temos vivido uma dificuldade operacional muito grande. Recebemos a primeira parcela, recebemos a segunda, mas não recebemos a terceira parcela até hoje. Por quê? Com o advento da saída da presidente Dilma e essa ascensão da extrema-direita, o que acontece com o governo federal? O antigo MINC foi extinto e passaram tantos gestores pela Secretaria Especial de Cultura que até agora nós não conseguimos que eles nos autorizassem a gastar o dinheiro que está no nosso estado, que está na conta do convênio Ponto de Cultura, para que a gente pudesse cumprir essa terceira etapa. Então, assim, os pontos estão, na verdade, muito abandonados, muito aquém daquilo que eles, quanto executores da cultura, podem fazer, podem contribuir. Então, a rede está dispersa, maltratada, machucada, sem uma política estadual que os favoreça, a não ser agora, né, esse edital da Lei Aldir Blanc, que nós esperamos seja um lenitivo para toda essa situação ruim que nós temos passado. Bom, eu não quero entrar em divergências políticas com você, só não concordei com extrema-direita. Você sabe que a minha simpatia com o governo federal atual, mas, claro, a gente tem um diálogo muito bom, né? A gente sempre teve esse diálogo muito bom no Conselho de Cultura. Muito bom. Assim, Aurélio, independentemente da posição de extrema-direita, existem algumas posições que o governo assume que são prejudiciais para a sociedade civil cultural, independentemente de qual partido. Isso não quer dizer que o PT nunca tenha feito, que o PSB não tenha feito, e o PDT, enfim. Sim, é uma questão de... com o partido, mas tem a ver com, assim, existe um distanciamento entre o governo federal e a área de cultura. Isso é nítido.
nítido, isso é claro, isso é histórico. Sim, histórico, sim. Histórico até o. Não diria, não chamaria de distanciamento, eu chamaria de problemas de gestão da área cultural do governo federal, né? Pronto, Que não se aproxima aquela ideia do Sistema Nacional de Cultura que nunca entrou em funcionamento, na verdade, né? Eu acho que na prática ele nunca funcionou. Ele tinha não, aquela. não. Eu até Ele participei. funcionou, por exemplo, esse Sistema Nacional de Cultura, ele tem ícones de sua execução. O estado do Ceará, Minas Gerais, são, assim, ícones que a gente se espelha neles hoje para a melhoria e atualização do nosso estado. A Bahia, se por um lado foi protagonista em muitas situações, hoje já não é mais. Nós temos Rio Grande do Sul, Minas, o Ceará, o Sistema Nacional do Ceará é invejável, invejável. Veja, Sueli, nós já tivemos a circunstância na Bahia, isso no governo Dilma, de termos o secretário, o ministro da Cultura, que equivale ao secretário nacional de Cultura hoje, e o secretário da CEFIC, da Secretaria de Fomento, serem da Bahia. Verdade. Nem por isso houve essa integração maior, né? Nem por isso se deu essa integração. Não estou dizendo que é má intenção das pessoas. Agora mesmo, o novo secretário da CEFIC é um amigo meu querido aqui da Bahia. Eu sei que eu tenho confiança de que ele vai fazer um bom trabalho. Né? Eu não conheço. Se ele é de direita ou não é outra história. É outra questão. Mas ele entrou agora e eu tenho a convicção, eu tenho até contato com ele. Tudo. É a primeira vez que eu tenho contato com alguém realmente da Secretaria Nacional de Cultura e numa posição tão importante quanto a Secretaria de Fomento. Você sabe que é uma posição central na estrutura de cultura do governo federal. Então, eu espero que a Bahia tenha essa oportunidade novamente de reabrir esse diálogo e chegar na ponta. Porque... Se você quiser fazer esse diálogo em nome dos pontos de cultura, eu depois posso te subsidiar de todas as informações com certeza, que você necessita, porque nós precisamos, Aurélio, está muito ruim. Muito Sueli, eu estive com meu filho esse ano em 145 bairros de Salvador. Que maravilha. 145 bairros, estão no canal aqui, quem quiser ver no canal, estão todos eles registrados aqui, tem fotos de todos eles que a gente tirou. A gente foi lá até Areia Branca, até no Jardim Nova Esperança, que é o antigo Barro Duro lá, que acho que você sabe onde fica lá, lá na divisa, lá em cima. Então, todo município, a gente sabe a riqueza cultural que tem esse município, a gente sabe a riqueza do fazer cultural e o anseio das pessoas até por uma identidade, por ter atividades culturais nos bairros, né, nas suas comunidades. A gente sabe disso, sabe quanto é importante ter isso, e os pontos de cultura são parte fundamental disso. Eu queria que você falasse um pouco, para quem não conhece a experiência dos pontos de cultura, qual a importância dos pontos de cultura nas comunidades. Falar um pouquinho, para as pessoas conhecerem um pouco isso. Você que tem essa experiência de coordenar os pontos de cultura, falar também da sua experiência com isso, certo? Mas contar um pouquinho para a gente como é que funciona. O primeiro edital de ponto de cultura foi lançado em 2005. A ideia central de abrir uma chamada pública para a cultura já existente foi do Célio Turino, de Juca Ferreira, no governo de Gilberto Gil. Depois, houve um outro edital em 2008 e outro agora em 2014. Ao todo, na Bahia, nós somos 270 e poucos pontos de cultura. Na RMS, na região metropolitana, somos mais de 70, espalhados por toda a região. Tem vários bairros, tem várias localidades de diversos segmentos culturais. Então, essa lei, esse programa Cultura Viva, ele é amparado por uma lei federal. Nós, aqui na Bahia, estamos na fase de aprovação da nossa lei estadual. A lei, inclusive, passou pelo Conselho Estadual de Cultura, eu, à época que levei, e entreguei em mãos para a deputada Fabiola Mansur. Nossa audiência pública estava agendada para março, mas aí veio a pandemia e tudo se embolou assim um pouco, mas a lei nossa já está rascunhada.
nós vamos para essa audiência pública para conseguirmos aprovar no nosso estado a Lei Cultura Viva, que é a lei que rege o sistema de pontos de cultura. E os pontos, eles são divididos em pontos, pontinhos e pontões. Aí, ponto de cultura tem um valor médio de R$ 200 mil, os últimos editais. Os pontinhos, tem pontinho de leitura, pontinho de memória, que são editais menores, de 30, 20, 25 mil. E os pontões de cultura, que são estruturas de atendimento nacional, e, portanto, eles têm um valor maior que eles recebem para a implantação e implementação a nível nacional. Sim, e esse valor é anual, é de uma vez só? Não, normalmente, por exemplo, o edital de 2014 foram 3 parcelas de 60 mil, que nós só recebemos 2. Normalmente são parcelas, você presta conta do primeiro ano, recebe o segundo, presta do segundo, recebe o terceiro. São normalmente 3 anos, e para executar trabalhos em todas as áreas. Nós temos pontos que são circo, terreiro, samba de roda, capoeira, fanfarra, filarmônica, e eu trabalhei como gestora do ponto de cultura, cuidando de uma fanfarra, uma filarmônica e um coral durante 6 anos. Aqui em Salvador? Aqui em Salvador, em São Joaquim. Ah, em São Joaquim. São Joaquim. Ótimo. Bairro da Calçada hoje, né, oficialmente. Bairro da Calçada. Cidade Baixa. Exatamente. Sim, tem alguns pontos de cultura ainda estão funcionando em Salvador, com que recursos? Assim, Aurélio, eu costumo dizer para as pessoas que o ponto de cultura, ele já existia antes do fomento. Na verdade, a ideia e o que está consignado na lei é que, para que você se torne um ponto de cultura, você já tem que ter a execução de um trabalho social dentro da sua comunidade. Você não pode abrir uma instituição para ela ser um ponto de cultura. Ou ela tem um trabalho anterior, ou ela não se enquadra dentro daquilo que diz a regra geral, que é a Lei Cultura Viva. Então, via de regra, nós estamos trabalhando, por quê? Nós já trabalhávamos dentro das comunidades sem o fomento. Fica mais difícil? Fica. Diminui o número de atendimentos? Com certeza absoluta. Até porque, Aurélio, as pessoas precisam entender que trabalhar com cultura e com ações socioculturais requer estrutura, requer técnica, requer capacidade operacional e administrativa. E a gente não consegue fazer tudo isso sem dinheiro. Quando a gente está na comunidade, como é que nasce um ponto de cultura? A necessidade da comunidade, ela é vista, ela é enxergada pelos seus moradores, que se reúnem e resolvem estabelecer algumas formas de atender a comunidade que ali está. Nós temos, por exemplo, pontos de cultura que trabalham com hip hop, com dança, com street dance, com bonecos pequenos, com aqueles bonecões gigantes. Então, tudo isso nasce da necessidade e da vontade daquela comunidade. Quando sai o fomento, dá uma balançada gigantesca, mas a comunidade ainda continua se reunindo e trabalhando naquela localidade. Então, a gente faz bingo, a gente faz feijão, a gente arrecada dinheiro e põe a nossa comunidade cultural na rua. Nosso samba de roda vai para a rua todo ano, com ou sem fomento do Estado. Nossos atendimentos comunitários, eles diminuem, mas eles não se encerram. Sim, Salvador, assim, por exemplo, nessa realidade de Salvador, a maior parte das comunidades tem algum trabalho cultural, alguma coisa que tenha a identidade da comunidade trabalhada em termos de cultura? Como é que você vê isso, a realidade de Salvador hoje? Tem, a maioria das comunidades tem, Aurélio. Não tem como, porque assim, se nós entendermos que as nossas comunidades são um aglomerado de pessoas que vivem numa subcondição social, digamos assim, socioambiental. Não necessariamente, depende do perfil do bairro, né? Não, mas, por exemplo... Vamos pegar aqueles bairros da Jaqueira do Carneiro, que são os mais pobres em renda per capita de Salvador.
A gente vê que tem uma realidade ali, Calabetão, Arraial do Retiro, Bom Joá, Boa Vista de São Caetano, você conhece aquela região ali. Conheço. Pois é. Então, inclusive, eu tenho um trabalho social muito bom realizado ali no Calabetão. Pronto. Aí você vê realmente uma fragilidade, mas você vê que também existe uma sensação de pertencimento cultural ali e tal, aquela coisa toda, de pertencimento, de identidade. Tem, lógico. Aurélio, quando eu cheguei aqui na Bahia, eu não entendia por que as pessoas amavam suas comunidades. Porque elas são pobres, elas são feias, as casas não têm acabamento, não têm pintura, mas existe uma unidade que é uma coisa sensacional. Você vai num bairro desses e diz assim, ó, fulano da nossa comunidade morreu. Aurélio, em questão de 20 minutos, todo mundo está na rua, todo mundo vai para a casa da viúva, todo mundo, um leva pão, outro leva sopa, o outro manteiga, um leva roupa, o outro já começa a ir nos comércios, arrecadar o dinheiro para o transporte, porque o enterro, o caixão, tudo isso a associação vai cuidar. Eles vão se preocupar com o transporte e a água para levar a comunidade para o enterro. É essa unidade que faz a mesma coisa com a cultura. Toda comunidade tem o seu viés cultural. Por exemplo, em Pernambués tem banda de lata, no Calabetão tem samba de roda, tem quadrilha junina. E essas associações, por incrível que possa parecer, elas têm 30 anos de existência, Aurélio, e não têm formalização, não tem CNPJ, não sabe o que é, nunca acessaram um recurso, nem do governo municipal, nem do governo do estado, mas tem um trabalho fenomenal dentro da comunidade. Não, eu não tenho dúvida, Sueli, de que essas manifestações culturais, digamos assim, comunitárias, eu posso chamar de manifestação cultural, posso chamar até de produção cultural em algumas questões, uma produção cultural local. Exato, mas às vezes é a manifestação cultural, né? Elas não precisam não apenas de apoio, mas de visibilidade. Eu acho que a questão também, às vezes, nessas comunidades, porque eu entendo o que você falou, eu compreendo pelo seguinte: quanto maior a vulnerabilidade social, maior a necessidade de ser solidário, maior a necessidade de ser gregário. Porque você mora, de repente, eu moro no Rio Vermelho, aqui não tem tanta necessidade de eu ser amigo do vizinho. Eu já vi comunidade que as famílias estavam dividindo um único botijão de gás. Sim. Tirava o botijão, levava na casa da fulana, ela fazia o almoço e a janta, trazia de volta, fazia o almoço e a janta. Imagina. Aonde você vê isso? Você não vê. As pessoas, elas se unem em torno, primeiro, dessa dificuldade, dessa exclusão social, e elas montam uma felicidade, um viver subsidiário que faz com que elas permaneçam nessas comunidades a vida inteira. Sim, e elas passam ali dentro a cultura nossa, maravilhosa. Nós que não vivemos nessas comunidades, nós temos até alguma dificuldade. E por que eles não têm visibilidade? Porque todo mundo sabe como é que funciona, porque todo mundo participa. Nós que estamos fora dessas comunidades, é que eu, por exemplo, me deparo com uma associação de 30 anos sem formalização, me assusta. Porque eu sou gestora cultural. Como é que existe uma associação que ninguém nunca soube, que ninguém nunca viu, mas que ela executa um trabalho há 30 anos ali dentro? Sim. Nosso pensamento dessas realidades é muito grande. Muito grande. Sim, aí sobre essa questão da visibilidade também, você sente isso, eu sinto isso quando vou para os bairros. As pessoas gostam muito de receber. Eu gosto muito de que venha alguém do centro, venha alguém das áreas mais nobres de Salvador e reconheça que eles existam também, né? E eu com esse sotaque, mistura paulista com baiano, eles dão risada junto comigo. Tia, a senhora é de que país, tia? Não, amor, a tia é daqui.
Com certeza. Não, eu vejo casos, por exemplo, nós tivemos um caso que eu estudei muito, porque eu não estava em Salvador na época, e uma coisa, eu era criança também, que foi o caso do bairro Marotinho. Nós temos hoje o bairro Novo Marotinho, lá entre 7 de abril e Nova Brasília, né? É, do lado de 7 de abril. Esse 7 de abril. O Novo Marotinho é uma comunidade grande hoje, mas Gigantesca. que começou como Marotinho, lá, que ninguém sabe a origem do Marotinho. Eu fiz aqui tá no canal também, deixa eu fazer propaganda, ele tem um vídeo com todos os nomes de bairros, toda a origem dos nomes de bairros de Salvador. Ah, que legal! Eu vou me inscrever no canal para assistir. 48 minutos para contar essa história. Então, o que acontece? Tinha uma comunidade numa região de risco entre o São Caetano, o Bom Joá, e naquela confluência ali na Baixada, e a Fazenda Grande do Retiro, que é uma região que você conhece também. Conheço. Fazenda Grande do Retiro, acho que ninguém que conheça Salvador pode não conhecer a Fazenda Grande do Retiro. Né? É enorme aquilo, né? É gigantesco. Né? É gigantesco. Se você somar com o São Caetano, é uma cidade. É. Né? É uma grande comunidade. E aí estava em área de risco, e o prefeito, na época, decidiu que ia remover todo mundo dali, na base da porrada. Como aconteceu na Palestina, aquele caso, né, que tentou tirar lá no trator e tal, né? O pessoal subiu no trator, o motorista chorou, eu lembro, o motorista disse que não tinha coragem, eu lembro. Isso foi na Palestina, né? Mas no caso do Marotinho, o proprietário das terras até queria das terras, né? Que era o Schindler, né? Que era o fundador de São Caetano, a família do Renato Schindler. Mas o prefeito, na época, não queria. Não, eu vou tirar, está em situação de risco, eu vou lá, vou retirar, não vou indenizar ninguém, não vou comprar terreno de ninguém. A prefeitura, entendeu? Aquela coisa. E aí a repercussão pública que houve na época, isso foi em 1978, foi gigantesco. Que saiu no jornal, fez com que ele acabasse tomando uma iniciativa, e aí tinha uma área da URBS, que pertencia à URBS do lado do 7 de abril, e mandaram para lá. Agora, mandaram sem condições nenhuma, né? Deram um pedaço de terra, se virem aí, armem seus barracos aí. E aí eu lia muito, pesquisando a história, lia os depoimentos das pessoas, né? De como as pessoas foram chamando outras pessoas. Pessoas que viviam em situações de morar num cômodo na Capelinha, ou mesmo em São Caetano, que um cômodo alugado, às vezes, uma família inteira num cômodo. Bom, vamos ter uma chance de ter uma casa. Enquanto é importante para a pessoa ter aquela casa. Por mais que a gente olhando de fora, diz, poxa, mas deve ser tão ruim morar ali, mas é uma casa, a casa deles, né? E eles têm um sentimento por aquela casa, por aquela comunidade. Verdade. Isso é muito bonito. E eles podem prosperar, essas pessoas, geralmente, eles querem melhorar a vida, melhorar as condições de vida, tanto delas pessoalmente, né, de cada família, como da comunidade. Então, esse senso de comunidade e de identidade, eu acho fundamental, eu acho importantíssimo, e que as pessoas possam ter conhecimento da sua própria história. Eu acho que é legal chegar num lugar como o Novo Marotinho e contar essa história de novo, né, por exemplo, né? Pô, tem muita gente que deve ter nascido lá e já faz mais de 40 anos, né, e não conhecer os detalhes dessa história heróica, né, de resistência, que eu acho que aí foi um caso de resistência. Eles resistiram e conseguiram mobilizar a opinião pública para pelo menos conseguir um pedaço de chão, né, que não foram as melhores condições. Depois disso vieram os grandes projetos URBS. Foi na mesma época, mas depois os grandes projetos URBS, que são Cajazeiras, Castelo Branco e Fazenda Grande, Boca da Mata, que aí é aquela história, muita gente não sabe, né, Sueli? Mas o quanto é importante... que chama Boca da Mata? Porque tem esse nome, porque ali, se você olhar em volta, era tudo mata, não tinha o Caçanje antigamente. O Caçanje é muito novo, né? Que o Caçanje é o único bairro vizinho agora, né? Mais ou menos vizinho, fica mais para adiante. Se você olhar para a esquerda ali, atrás do hospital municipal ali, é pura mata, né? É a boca da mata, a entrada da mata. Foi apelidado assim como parte... aquilo ali é parte do conjunto Cajazeiras Fazenda Grande, é parte do que na época a URBS chamava foi no governo Roberto Santos, quando o governador era Roberto Santos, eles chamavam ia ser o maior bairro residencial da América do Sul. A ideia era essa.
Não chegou a tanto, mas mas ainda assim é gigantesco se você considerar. Se você considerar Cajazeiras, você vê a quantidade de pegar só conjuntos. Cajazeiras já deu uma cidade. Cajazeiras é Fazenda Grande, que hoje é a sede, hoje é o maior supermercado, o shopping Cajazeiras está em Fazenda Grande, naquela área ali. Mas é uma coisa só, né? É uma avenida só, muita gente chama de Cajazeiras todo aquele conjunto. Eu me perco ali, que é uma beleza. Eu vou, mas eu me perco. Agora, a importância, Sueli, você que convive com essa unidade, que às vezes a pessoa tem de ter um CEP. Hoje, como você tem muita essa compra pela internet, que muita gente compra pela internet, tem lá seu celular, essa coisa e tal, a importância é de ter um CEP. Existe bairro em Salvador que a pessoa não tem CEP, porque está no final da escadaria, lá o correio não chega. Não chega ninguém para entregar, né? Então, às vezes, a pessoa está num conjunto residencial, mas pelo menos ali ela tem um CEP, ela tem uma janela, ela tem uma escritura. Uma das coisas que eu acho que os vereadores têm que brigar, eu não sei se você é a favor dessa ideia, é de legalizar todas as posses em Salvador, de dar escritura para todas as pessoas das suas casas, de tornar essas casas... Aurélio, eu vou até um pouco mais além. Se nós formos analisar a situação do nosso município, nós não temos... situação de moradia, de habitabilidade, na maior parte dessas comunidades. Não tem. E isso é uma coisa que, assim, você precisa não somente dar a escritura, mas também fazer a verificação da segurança habitacional de determinadas construções. Por quê? Nós temos aqui... Sossega, cachorrada. Desculpa. Não, tranquilo. Eles estão brincando aqui. Nós ótimo. temos aqui situações onde a moradia, Aurélio, literalmente está em cima de uma coisa assim. Então, essa segurança habitacional, e não adianta, eu já conversei com alguns gestores municipais, e eles dizem que é humanamente impossível verificar o surgimento de novas obras no nosso município. Eu até concordo. Nós não temos um Estado... Depende da área. Depende da área. Não. Aurélio, o que ele me respondeu foi assim, Sueli, eu não tenho staff para verificar o surgimento de novas obras todos os dias em Salvador. Eu precisaria... Salvador é gigantesca. Na verdade é o seguinte, Sueli, por exemplo, eu vejo aqui pelo bairro. Esses dias alguém foi fazer um puxadinho aqui, uma melhoradinha, tá? Numa cobertura. Imediatamente a rua toda se mobilizou e chamou a prefeitura. Então, existe uma estrutura nesse sentido. Mas na comunidade... Ela não se repete na comunidade, até porque a pessoa... Na comunidade, todo mundo se reúne para ajudar a bater a laje, Exato. Comer feijão e tomar 2, 3, 4 caixas de cerveja às 10 horas da manhã. Por quê? Como o sol aqui é muito quente, as lajes começam a ser batidas às 5 horas da manhã. Sim, eu sei. Para as 11 horas da manhã, a laje está pronta. Então, assim, a necessidade de sobrevivência é tamanha que não existe quem vá denunciar. O que não significa que o poder público tenha que ter esta ausência perene sobre tudo o de ruim que acontece. Porque existe essa ausência. Não tem o que fazer, não faz nada. Não é bem assim. Além de legalizar, nós precisamos tirar dessa condição de risco toda uma população. Aurélio, durante os meses de chuva, a Codesal só falta pouco e é loucura. E todos os anos acontece da mesma forma. E todos os anos morrem pessoas, porque nós não temos um programa que vá mapear e até juntar isto com aquilo, faz a verificação, entrega a escritura, institui o CEP, para que a pessoa tenha uma maior cidadania. Exatamente. Não adianta a pessoa... Aurélio, tem pessoas aqui que eu conheço que, assim, tem uma casa que recebe correspondência de quase 50. Exatamente. Aí as pessoas... Sabe como é que a dona da casa faz? Ela tem saquinhos... onde ela sozinha, senhorinha, tiazinha,
ela organiza tudo que chega. Aurélio, chegam pilhas deste tamanho, e ela vai devagarinho, separa, põe cada um no seu saquinho. Exato. 50 casas. É. Sem cidadania, sem nada. A gente tem um exemplo de uma cidade do tamanho de Salvador, praticamente, que é Bogotá, né, na Colômbia, que fez um projeto de justamente melhorar a urbanização desses lugares, que lá também tem uma realidade social muito semelhante à nossa. Muito semelhante. Em termos de renda per capita e tudo mais, né, muito parecido. Mas o que acontece? Eu acho que o primeiro passo é a legalização. Você veja como isso, às vezes, o poder público faz. Nós tivemos o caso, isso foi no governo Wagner, inclusive, né, com o governo federal Lula, foi uma verba federal, e o Estado participou da construção da Via Expressa. E a Via Expressa, ela ocupa o que era a antiga Estrada da Rainha. Não sei se você chegou a pegar a Estrada da Rainha, né? A Estrada da Rainha era estreita. E aí agora temos aquelas vias largas. Então tinha muitas habitações ali, e que, apesar de ser até razoáveis, era uma coisa meio classe média, uma classe C ali, né? A maioria não tinha escritura, não tinha legalização nenhuma e não tinha ordenamento urbano. Era uma continuação do bairro do Barbalho ali, do bairro do Macaúbas. Macaúbas e Barbalho. Mas não tinha escritura. Rapidamente se conseguiu escritura. E rapidamente se negociou com a comunidade. A comunidade aceita negociar, a comunidade aceita conversar. A experiência de Bogotá mostra isso. Que existe a comunidade conversa. Aceita tudo aquilo que for para o benefício dela. Claro. O fato dela estar numa invasão, de uma construção à margem de toda a legalidade, não quer dizer que ela não queira e que ela não tenha como pagar. Se você for nas comunidades, por exemplo, na instituição que eu trabalhei, o Palmiúdo é quase todo ligado a essa instituição. Aurélio, ela simplesmente não pode dar a escritura definitiva porque ela não pode negociar, ela tem cláusula de incomunicabilidade de seus bens, mas ela dá a escritura de uso. Você fica seguro. Eu acho que a lei deveria prever a possibilidade da escritura completa, até para a pessoa poder... Poder até chegar na caixa e refinanciar o próprio imóvel quando está precisando. Existem situações jurídicas que foram atreladas a esta ou aquela instituição no século XVIII, que já não são mais compatíveis com a realidade do século XXI. Então, não é porque existe este documento que você não pode atualizá-lo. Não pode existir isso. Exatamente. Principalmente preservar papel em detrimento de pessoas. Com certeza. E também a questão, eu acho o seguinte, você sabe que eu sou defensor da legalidade. Por exemplo, o caso da Palestina, o proprietário, ele tinha razão de entrar na justiça, o problema dele é o direito dele, ninguém estava negando. O que houve foi uma omissão do poder público, né? Primeiro de fiscalizar e depois de tomar a providência que tem que tomar. O poder público tem que chegar nesses casos e dizer, bom, agora a responsabilidade é minha aqui, e eu vou tomar conta disso aqui, porque é a responsabilidade do poder público, quem tem que cuidar das pessoas, né, em última análise, é o poder público. Um dia eu conversando com o Juca Ferreira, ali no... Oh, meu Deus, como é? No Vila Velha. Aí eu disse para ele, eu falei, Juca, eu não conheço uma única pessoa no planeta que more no estado, todo mundo mora no município. Então, nós precisamos começar a mexer nessa base. Essa base está mal estruturada, essa base está inclinada, e isso não nos favorece, e se nós não tomarmos nenhuma atitude, não vai nos favorecer nunca. Exatamente, e aí eu digo, antes de morar no município, ela mora na comunidade. Exatamente. A base do município, quer dizer, na verdade... A gente não morava em comunidade, mas com a expansão e a valorização de determinados espaços, nós fomos empurrados para estas periferias como uma forma de exclusão. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que moravam na Manuel Dias, velho. E quando reformaram, a pessoa foi morar lá embaixo, no Vale das Pedrinhas. Sim, então, mas ali...
Sueli, vamos situar um pouco no tempo a questão de Salvador histórica. Eu tenho até um vídeo aqui no canal, você vai gostar de ver, História de Salvador, capítulo 4, Evolução Urbana, em que eu mostro por desenhos, que antigamente eram gravuras, quando não existia fotografia, como a cidade evoluiu em termos urbanos desde 1549 até hoje. Então, tem fotos que vou mostrando. A cidade era uma comunidade só até o final do século XIX, e ela estava toda concentrada entre o Santo Antônio e Além do Carmo, e para você ter uma ideia, o Campo Grande já era suburbano naquela época. O Campo Grande já era... Brotas era um povoado rural, praticamente. Pirajá era rural, né? Pirajá era rural. Tinha aquelas capelas, São Caetano, Barreiras, que hoje são bairros, São Caetano e Barreiras. Era uma capelinha rural ali, que tinha, as pessoas tinham suas roças ali. Ai, que maravilha! E o que acontece? Aí acontece o processo de industrialização no final do século XIX, que começa, inclusive, com um grande empreendedor negro baiano, né, que é Luiz Tarquínio, né, que foi um exemplo. Luiz Tarquínio, eu conheço a história lá da Cidade Baixa. Exatamente, do bairro da Boa Viagem. Itapajipana. Que hoje pertence ao bairro, já pertencia na época ao bairro Boa Viagem. Ele fez lá a Vila Operária, porque não tinha onde aquela gente morar. Aquilo era rural até o final do século XIX. Ali, quando ele coloca a Companhia Empório Industrial do Norte, que tem as ruínas até lá, estão até hoje. Estão em ruínas, estão sendo utilizadas, na verdade, como galpões. Então, ele coloca lá aquela Vila Operária. Mas não cabe todo mundo. A industrialização ela tem um processo rápido no início do século XX, depois ele decai rapidamente, mas existe uma industrialização ali na Cidade Baixa, na Península de Itapajipe, e aí ocorre o fenômeno Alagados, que foi um negócio de destaque mundial, né? O que corresponde hoje à Mangueira, a parte de Massaranduba, e a Vila Rui Barbosa, Jardim Cruzeiro. Jardim Cruzeiro, eu conheço o Jardim Cruzeiro. E o final do Uruguai todo, né? O Uruguai hoje, quem olha a Rua do Uruguai pensa, a Rua do Uruguai já era assim, não, a Rua do Uruguai realmente é muito antiga, mas é só aquele comecinho ali, perto da Igreja de Mares. O resto tudo foi conquistado palmo a palmo, pegando caminhões de madrugada e desviando para lá para poder aterrar. Aterrava com lixo, porque na falta de outra coisa para aterrar. Foi uma ocupação heróica, né? Inclusive, eu conto da história dos dois bairros, por que é Vila Rui Barbosa, porque botaram o nome Rui Barbosa, porque é de um jurista, para ver se eles conseguiam convencer de que a causa deles era justa. Era uma coisa assim. Quando eu morava em São Paulo, eu fiz um estudo sobre o bairro dos Alagados e apresentei na escola. Meu trabalho foi, assim, maravilhoso, todo mundo amou, ganhei o concurso. Quando eu cheguei aqui em Salvador e eu estive pela primeira vez, ainda existiam, acho que umas 8 casas sobre... Palafitas. Em palafitas. Aurélio, eu sentei e chorei. Foi a mesma emoção quando eu entrei na casa de Castro Alves, lá em Brotas. Foi a mesma coisa. Eu sempre fui apaixonada por Castro Alves, e quando eu entrei na Secretaria de Educação Municipal, que era ali, antes de pegar fogo, quando eu entrei naquela casa e eu soube que ali era a casa de Castro Alves, sentei no jardim para chorar, que eu sou apaixonada por isso. Então, é muito complicado quando você tem ainda contato com esse tipo de exclusão. E nós precisamos realmente melhorar a cultura também, valorizar aquilo que nós temos no nosso município, porque a gente tem uma cultura aqui, Aurélio, fenomenal, meu filho, maravilhosa, maravilhosa. A organização comunitária ajuda muito a melhorar isso, principalmente quando é espontânea, como você diz, né? Ela já nasceu espontânea, então ela precisa do apoio a partir do momento que ela nasce espontânea. Aproveitando a situação do Alagados, me chamou a atenção nas visitas dos bairros, no São João do Cabrito, mas nem tanto, né? Porque quase que integrou com plataforma ali, mas na parte do Lobato, que é a parte de cada enseada, e na parte da Mangueira, você conhece o bairro da Mangueira? A Mangueira eu não conheço. Não, depois de Massaranduba, para a enseada dos Taeiros. Fazia parte dos Alangados também. No Lobato ainda eu vejo, isso é degradante para as pessoas,
isso prejudica muito a vida. Valas de esgoto, né? Correndo. A céu aberto. Que o Bahia Azul, não sei se você já estava em Salvador na época do o Bahia Azul conseguiu que Salvador fosse a melhor capital do Brasil em saneamento, ganhou prêmios internacionais pelo saneamento. Mas depois disso foi um descuido na fiscalização, um descuido do poder público em geral, os problemas da Embasa, que o governador, inclusive, vem apontando, o próprio governador é crítico hoje dos problemas da Embasa, não é só o município que reclama da falta de investimento da Embasa na questão do saneamento. De estrutura, Aurélio, porque assim, você não pode ter uma prestação de serviços que fica inerte, sem melhorar, sem crescer, sem atualizar durante 10 anos. Isso beira a sandice. Exatamente. Deixaram deteriorar um sistema que era muito bom na sua origem. Permitiu, né? Você sabe, você convive com as pessoas do subúrbio, por exemplo, o pessoal adora ir à praia lá do subúrbio. E são praias lindas, como Paripe, né? Nossa, Boa Viagem. Eu trabalhei Tubarão, né? A praia de Tubarão linda. Paripe, né? E as pessoas querem água limpa, querem ir até para poder, de repente, pensar aquilo em turismo. Aurélio, eu penso a cidade como um todo. Eu não posso ter essa distinção de tratamento que a gente tem hoje em dia. É isso o que mata, é isso o que exclui, é isso o que nos transforma em sobreviventes, em resistentes. Por quê? A própria estrutura do poder público, ela é montada de uma forma discricionária. Você mora nos bairros A, B e C, o tratamento é assim, você mora lá embaixo, o tratamento é assado. Isso não é digno, isso não é legal, isso não é honesto conosco. E para minha maior infelicidade, a maior parte das pessoas que vivem nessas localidades são da minha raça. São pretos de tão pobres e pobres de tão pretos, como diz o seu amigo... Como é o nome dele, meu Deus do céu? Eu adoro o programa dele que na Band FM. Peraí que eu vou lembrar. Tá bom, mas... É muito complicado você ver o tempo inteiro essa distinção de tratamento. Sim, agora tá. E isso abrange, não abrange só a água, ou isso, ou aquilo. Isso abrange a estrutura, como a coisa é montada. Sueli, agora vamos deixar um pouco... Eu sempre falo com o Zulu que a gente fica muito no fla-flu político, né? Ele concorda comigo, porque a direita, a esquerda, essa coisa toda, mas se a gente sentar na mesa, a gente vai concordar com muita coisa que a gente nem pensa que a gente iria concordar. Essa questão do saneamento, ela vai mais longe, porque além dela ser degradante... Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo. Não, eu tenho várias discordâncias com o Reinaldo Azevedo ultimamente. Eu também, não vou mentir. Não, eu tenho várias discordâncias com ele. Já fui mais fã dele. Eu também, já fui mais. Acho que ele já foi um crítico mais lúcido. Hoje ele está ele já foi de direita como eu. Eu não considero mais que ele o seja. Mas tudo bem. Não é essa a questão. Eu quero entrar nessa questão do saneamento que eu acho fundamental, porque você está concorrendo à vereadora de Salvador. E eu acho que os vereadores de Salvador têm que tomar uma atitude, ainda mais que nós aprovamos agora recentemente, com o apoio de todos os partidos, por sinal, o novo marco do saneamento. Então, a gente também tem a possibilidade de ação da Câmara Municipal, do município, se tornou maior. A possibilidade de decisão da Câmara Municipal se tornou maior. O saneamento... Eu não vi a lei toda, mas eu acompanhei umas partes. Ela empobrece Salvador. Salvador tem algumas bases econômicas importantes, quer dizer, fundamentais, que é a parte a indústria da RMS, que gera muita receita para Salvador, porque as pessoas vêm buscar serviços e comércio aqui, ou as pessoas até moram aqui, ainda existe pessoas que moram no município de Salvador e trabalham no polo, trabalham no CIA, trabalham em Candeias, né, nas indústrias. Então, as indústrias trazem uma força e também trazem a arrecadação de ICMS, que vai ser gasto grande parte na capital. Tem a parte comercial, de ser capital e tudo, mas tem uma coisa que é muito mal explorada, né, Sueli? Você há de convir na situação global hoje, que todo mundo gostaria de buscar uma praia
linda, como as praias de Salvador são lindas, né? Salvador tem muitas praias belíssimas, e que tivesse a infraestrutura em volta, que você pudesse ir num bom restaurante em volta, pudesse ter as coisas que os bairros nobres de Salvador têm, né? Os bairros nobres de Orla têm. Então, Salvador tem tudo para atrair o público, e além de ter a história que tem no Pelourinho e toda essa coisa toda. Então, Salvador tem tudo para atrair um grande número de turistas. E nada prejudica mais essa atração do que a falta de saneamento básico. Então, o saneamento básico, além de prejudicar a dignidade das pessoas, porque prejudica a dignidade das pessoas, é muito triste, prejudica a saúde das pessoas. Né? Quando eu estive lá no Lobato e vi aquelas valas abertas, disse, poxa, como é que fica a saúde dessa gente? Como é que fica o sentimento? O que é respirar um ar que tem aquele cheiro? Do tempo inteiro. Então, conviver com ratos, com baratas, com coisas que, assim, Aurélio, isso muda a sua percepção do mundo a seu redor. Sim. Entendeu? E a gente não pode pesquisas que mostram de falar da preservação. A gente não pode, Aurélio, continuar nesse viés consumista e irresponsável, achando que tudo bem, a natureza se vira, Não! A gente tem que ter consciência e trabalhar de uma forma que a gente consiga viver neste planeta sem matá-lo, sem destruí-lo. Não há necessidade disso. Nós vamos ter discordâncias aí em algumas coisas, por exemplo, aquecimento global e tal, isso a gente pode ter discordância, mas em saneamento básico a gente não tem nenhuma discordância. Não há nada mais idiota do que estragar a sua água, do que estragar o seu mar que está na sua frente. É idiota você jogar cocô no mar. Coisa de maluco. Exatamente, é uma idiotice, certo? Isso é antieconômico, é anti-tudo. E no caso de Salvador, é aí que eu queria chegar, Sueli, a gente vai chegar numa confluência de interesses que vão desde a pessoa mais humilde que está lá no Lobato sofrendo com isso, até o mais alto empresário, o maior empreendedor da cidade. Que mora no corredor da Vitória, mas que acaba sofrendo as consequências da mesma forma. Não, porque a cidade como um todo empobrece. A cidade perde a oportunidade de ser uma cidade melhor, até com mais dinheiro no poder público para fazer as coisas, né? Até, com toda essa situação, quanto mais próspera for uma cidade, mais fácil fica resolver seus problemas. Também acho, mas na verdade... ninguém é contra, por exemplo, nem você do Partido Socialista Brasileiro, nem os socialistas, teoricamente, são contra gerar riqueza, ter prosperidade, ter vida melhor. Ninguém é contra isso, entendeu? Então, as possibilidades que Salvador teria investindo em saneamento, e tem um dado também que você estava falando da questão, voltando para essa questão do povo que está convivendo com isso diretamente, tem dados, eu não lembro o dado agora, o número, mas eu sei que para cada R$1 que você investe em saneamento, você deixa de gastar X reais em tratamentos de saúde. Em saúde, claro, com certeza. Aurélio, somente um gestor, um governante desconectado é que pode acreditar que não investir o dinheiro na base, na prevenção, para ele ter que investir 4 vezes mais para poder recuperar. Isso é andar para trás. Porque, assim, tudo bem, nós temos um problema com a nossa comunidade, ela viveu muitos anos afastada do sistema político. E quando eu digo afastada, é assim, não se incomodando, não achando que isso tem importância, não querendo discutir certas coisas. Não, eu não gosto de política, não quero me meter em política. Só que isso já passou. Hoje nós temos, dentro das comunidades, centros de convivência, reuniões semanais, quinzenais, para discutir as situações políticas dos bairros. Até porque as redes sociais mudaram isso, né? Uma das coisas boas das redes sociais é que as pessoas começaram a entender muito mais política, começaram a participar, começaram a dar opinião política, que não tinha esse espaço. Velho, as consequências, porque assim, quem não gosta de política é governado por quem gosta. Exato. E as consequências são comuns a todos.
Então, as pessoas perceberam que, estando à margem dessa discussão política, isso não resolveria a vida delas. Então, elas voltaram atrás. Nós temos, por exemplo, não sei se você conhece, no Uruguai, tem a rede Reprotai, que ganhou prêmio, inclusive, internacional, e é uma rede composta 80% de jovens de 18 anos a 30. Tem toda uma estrutura, a Luísa está lá, todo mundo está lá ajudando, mas é uma comunidade de jovens que senta e discute, e vão atrás, e buscam para poder melhorar. E nós precisamos que os nossos políticos, Aurélio, parem com essa visão de que o mundo gira em torno de 4 anos e que a cada 4 anos nós temos um novo mundo. Isso é andar para trás. Nós não temos um novo mundo há 4 anos. Se você, sendo quem você é, tendo uma história de vida que você é, tiver uma boa ideia, eu tenho que estar aqui a te aplaudir. Eu não tenho que caracterizar a sua ideia como isso, aquilo ou aquilo outro para desmerecer aquilo que você começou. É isso o que faz com que a gente não tenha uma continuidade, uma coisa linear de melhoria. A cada 4 anos, uma nova realidade. E isso para quem? O que muda na sua vida se você não fizer nada por ela hoje? Daqui a 4 anos ela vai estar do mesmo jeito. E é isso que o povo está entendendo. Se nós não brigarmos por nós, daqui a 4 anos, quando tiver uma próxima eleição, talvez o político mude, talvez a proposta mude, mas se nós não batalharmos, a nossa vida não vai mudar, a nossa realidade não vai sair da onde ela está. Exatamente. E também uma cidade que se conheça. Eu acho que a gente está falando de vários lugares aqui e talvez muita gente de Salvador esteja nos assistindo e perguntando onde é que é isso. Não. Eu lembro que eu graças a Deus, Aurélio, assim, vai fazer 16 anos que eu moro aqui. Os primeiros anos, Aurélio, é muito complicado. O primeiro ano, então, eu olhava só para o céu, que eu dizia, meu Deus, a Lapa é redonda. Porque em São Paulo, as vias são assim, aqui vai Penha-Lapa e aqui Lapa-Penha. Aqui não. Você vê ônibus passando do lado esquerdo, Lapa, você vê ônibus passando do lado direito, Lapa. Até você entender esse mecanismo da cidade, eu era completamente perdida. E depois... É uma península, a península muda toda a dinâmica. Assim, eu venho de São Paulo. São Paulo é uma cidade que tudo é um quadrilátero há muitos anos. Sim, claro. E esses quadriláteros são os quarteirões, né? Que a gente chama lá. Então, é organizado de uma outra forma. E aqui, você não tem os quadriláteros. Em todos os bairros, ao redor deles, vocês têm as comunidades. E são comunidades que, assim, algumas você entra de carro, outras o carro nem entra, porque é escadaria, porque a rua é muito estreita, só cabe o carro do morador. E até você entender esse mecanismo e, principalmente, conseguir se localizar, eu passei, assim, um ano e pouco aqui, que eu só ia para 2, 3 lugares, porque eu tinha um medo terrível de não conseguir voltar para casa. E hoje... Como eu trabalho com cultura, eu entro em várias comunidades, eu troco ideia, eu bato papo, eu dou palestra. Eu não gosto nem dessa palavra palestra, porque eu não acho que seja isso, né? Não é bem isso que a gente faz em comunidade, a gente faz mesa redonda, a gente faz troca social. Então, eu entro nessas comunidades e tenho grandes amigos que moram nessas comunidades. Pessoas que conhecem o meu trabalho, conhecem a minha dedicação, que se tornaram pontos de cultura, de tanto eu falar, de tanto eu estar o tempo inteiro brigando por esse conjunto, esse conglomerado, essa rede cultural do Estado, e de representar isso também na Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, porque todos os estados do país têm pontos de cultura, todos os estados têm a sua rede estadual e ainda tem a rede nacional de pontos de cultura. Sim.
Então, depois que você perde esse receio desse macro que vive ao redor dos bairros, você vive mais leve, anda mais solta e sabe respeitar a comunidade que você está entrando. Eu tenho grandes amigos na Soronha, no Calabar, na Planeta dos Macacos, que são as regiões mais próximas aqui, Nova Brasília de Itapuã, aqui embaixo. A primeira vez que eu desci na Baixa do Soronha, você fica assustado, porque você fala assim, rapaz, como que tem uma comunidade deste tamanho aqui e eu não conhecia? Aí você entra, você vê, você convive, você troca ideia, você vai na casa da pessoa, churrasco com a porta aberta, e todo mundo passa por você, oi, 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 e aí? Ah, eu vi você em tal lugar. Então, você começa a se sentir parte daquele todo, e isso é muito bom. Exato. Geralmente a gente é bem recebido. Claro que tem os problemas de violência e tal, a gente sabe que tem essas coisas, tem lugares que, enfim. Não, tem dia que não dá para você descer no Soronha, não adianta. Não adianta eu dizer para você, eu tenho passe livre. Não, tem dia que não dá para descer, não desce. Não, e nem todo mundo tem passe livre o tempo todo. Isso é um problema de segurança, né? Que deveríamos. As comunidades gostariam de ter isso. Eu já vi depoimentos de pessoas que moram no Calabetão, inclusive, de que, poxa, eu gostaria que meu bairro não tivesse as situações de violência e de enfrentamento que existem. Né? Eu gostaria que meu bairro, que eu pudesse convidar um amigo para ir lá e não precisar avisar ninguém que ele vai entrar. Não, eu tenho localidades ali no próprio Calabetão que eu não entro. Eu tenho amigos ali, eu vou, e quando dá 3:30 da tarde, ele diz para mim assim, então, minha preta, tá na hora de você ir embora. E tá na hora de eu ir embora. Exatamente. E bairros basicamente centrais, né? O Calabetão não é longe do Iguatemi, por exemplo. Aqui pela 29 de março, indo pela 29 de março, você chega lá em 20, 25 minutos. Calabetão, se você pegar a Mata Escura ali, você está no Neb em questão de minutos também. Você entendeu? Então, é que as pessoas, elas não conseguem visualizar estas comunidades do entorno. Nós temos uma... É isso que eu ia chegar. Eu ia chegar nesse ponto. Você vai ver que eu dividi a cidade em 8 blocos aí, e dei um nome para os blocos, né? E aí um bloco eu chamei de Miolo Norte, que todo mundo, quem conhece o urbanismo de Salvador, o planejamento urbano de Salvador, sabe que se chama Miolo, a própria prefeitura chama assim, a área que fica entre a Paralela, o Calabetão faz parte, inclusive, e a BR. E Miolo Norte é do São Rafael, São Marcos para cima, até Areia Branca, passando por Cajazeiras, Castelo Branco, toda aquela Canabrava, 7 de Abril e tal, toda essa região. Coisas que você fala assim, eu vou lembrando, gente, Canabrava, eu tenho grandes amigos ali, 7 de Abril. Não, e outra coisa interessante, né? Que são bairros que as pessoas pensam, deve ser tudo miserável lá. Não, tem gente de classe média, de classe alta. Tem um bairro de classe alta hoje do lado de Fazenda Grande. É verdade. Com mansões. É um negócio, Alphaville 2 ou 3, sei lá, um negócio desse. Que chamam. Eu não sei nem o nome desse, que não é bairro, na verdade, é um loteamento. Um domínio fechado. Mas, enfim, não tem nada contra. Eu acho que é até bom, as pessoas se sentem até orgulho, né? Eu moro na Estrada Velha do Aeroporto, mas fico vendo a mansão. tá ótimo. Mas, enfim, Sueli, o que eu quero dizer é que muita gente da cidade não conhece a cidade. Verdade. Ou tem um preconceito. Diz, para aquele lado eu não vou. Como para aquele lado você não vai? Eu vou. Ainda mais com as grandes avenidas. Tem cultura, tem ponto de cultura, tô dentro. Eu adoro, vou. E para nós, meu filho, Túlio, que inclusive está trabalhando em várias campanhas políticas agora, né? Ele trabalha com isso, faz vídeo e tal, faz produção para as campanhas eleitorais, além de fazer produção cultural. Mas ele adorou também, depois ficou vibrando. Mas, Aurélio, assim, parte disso é preconceito mesmo. Por exemplo, quando eu comecei a frequentar Salvador, foi na década de 90, 89 e 90. Eu vinha para cá só no carnaval, porque eu sempre fui apaixonada pela Bahia, sempre. Meu pai foi nascido e criado aqui na Baixa do Sapateiro.
E minha mãe é cearense. Então, eu não sei, eu sou nordestina na essência e nasci no sul, no sudeste, não sei por quê. Quando eu vinha para cá, a sensação que dava era assim, a segurança está dentro do bloco. Hoje, a segurança está na pipoca. Por quê? Porque hoje eu conheço, hoje eu sei aonde eu estou, eu sei aonde andar. Eu sempre fui na pipoca, Eu nunca tive não, eu problema. não. A Eu primeira vez que eu eu fiquei... nunca fui no bloco, sabia? Não, eu Nunca. sempre fui timbaleira e eu comprava meu abadá da timbalada, vários dias de timbalada. Você fazia muito bem, porque você ajudava a sustentar aquele trio e toda aquela coisa toda. Eu acho Aquela lindo. toda. É, Mas aí, a primeira vez que eu fiquei na pipoca, foi assim, um misto de tristeza. Poxa, estou morando aqui há 2 anos, 3 anos, não tenho emprego, não tenho como pagar meu bloco, vou para a pipoca. Fui. Aurélio, descobri o carnaval. é. Aí eu descobri o carnaval. Aí eu vi passar, porque quando você está turista, você vai com o seu bloco acaba, você vai embora. Você não vai para outro canto. Você tem segurança cuidando de você o tempo todo. Exatamente. Aí, quando você está sozinha na pipoca, você vê passar um bloco, 2, 3, 5, 7, 9. Ali é carnaval, ali é convivência. E quando termina o bloco, que nós, quando estamos turistas, a gente fala assim, sim, e aí, que acaba o bloco, faz o quê? Quando acaba o bloco é que a gente começa a se divertir. Que daí a gente passa de um lado para o outro, a gente come, a gente brinca, a gente encontra os amigos, a gente toma cerveja. Aí é que eu fui descobrir o que é o verdadeiro carnaval. E hoje, imagina, hoje eu vou para a mudança do Garcia, hoje eu vou para a saída do Ilê, é outro carnaval, o meu carnaval, Mas entendeu? você já foi no Curuzu, não? Oh, pelo amor de Deus, claro que sim. Você viu o embelezamento que o Curuzu está recebendo lá? A gente Eu viu lá vi a as obra, obras todas. está Eu muito tenho bonito. uma base de apoio político ali na Liberdade. Eu vou ali direto. E Sim. o lindo disso é você olhar e dizer assim: eu me pertenço agora a esta cidade. Agora eu me reconheço como baiana. Eu me reconheço como uma atuante da cultura do meu município. Você entendeu? Porque simplesmente É. apaixonada por aqui. A Liberdade também tem histórias fantásticas. O Pero Vaz, por exemplo, né, que era a invasão do corta-braço. O primeiro Então, ponto de cultura que eu trabalhei em 2007 é ali no Perovais, o ponto de cultura Liberdade é Barra. E quem me iniciou nos trabalhos culturais, Iraci Santana, que mora lá no Perovais ainda, e ela tem uma casa no Perovais e uma no Jardim da Margarida, que eu conheço as duas. eu tive amigos no Pero Vaz também. Mas, enfim, eu acho muito legal a forma como você está, ter essa atuação comunitária, eu acho muito importante. Eu queria te parabenizar por isso, dizer que estamos juntos, né? Que Obrigada, acho que a Alberto. gente ainda vai se encontrar nessas andanças, que também é meu projeto, a gente já tem isso como Não, e projeto, assim, que agora já começou espontaneamente, mas procura ampliar essa questão de dar visibilidade às comunidades e de dar um sentido também, e aí você vai, não sei se você vai me dar não, e eu razão, não, tenho o meu grande de, projeto de dessa identidade. vereança é formalizar essas comunidades, esses trabalhos culturais. Por quê? Porque você formalizado, Aurélio, você pode buscar apoio no município, no estado, No na mundo. União e internacionais. Nós temos instituições no mundo inteiro que investem dinheiro, tecnologia, conhecimento, sustentabilidade, orientação para essas comunidades. Essa mesmo do Calabetão, que tem 30 anos, eu até falei você pode até não acreditar, mas o meu amigo é um padre, e eu sou de matriz africana, e a gente fala assim, ele fala isso, Eu sou eu acho... católico também. Mas Hã? eu sou católico, mas claro que eu respeito, lógico. Aí, ele é padre mesmo.
Aí eu disse para ele, falei, padre, independentemente do meu projeto político, eu quero ajudar o senhor. Por quê? Porque 30 anos numa comunidade, Aurélio, você já viu tudo o que tinha para ver. Você já viu toda a chuva carregar e matar as pessoas, você já viu desabamento, você já viu aniversário, casamento, 15 anos, você já viu tudo, e ele continua ali. E ele podia ter ido embora, ele podia ter desistido. Então é isso que eu quero fazer, entendeu? Eu não sou advogada, mas eu trabalhei 11 anos na área, você sabe disso, fomos conselheiros na mesma época. Então eu vou usar isso que eu tenho, esse conhecimento que eu tenho, para ajudar essas comunidades. E também me coloco à sua disposição, querido. Sempre que você precisar de apoio para uma comunidade, um apoio cultural, pode me inserir no seu projeto que eu te ajudo. Não, tranquilo, e vice-versa, tá? E a recíproca é verdadeira, tá? Porque Obrigada. eu sou entusiasmado por isso. Eu amo a minha cidade adotiva, que também é a cidade adotiva para você, né? Para E mim também. também vim para cá por causa do meu tio também, tem uma relação com a Bahia antiga, que meu tio é daqui e tal, né? Então, essa coisa, a gente tem uma relação antiga com a Bahia, e a Bahia é conhecida no mundo inteiro. O mundo inteiro sabe o que é Bahia. Eu tenho amigos que eles vêm aqui para Salvador, sempre no carnaval, né? A maioria deles. E eu hospedo eles aqui na minha casa, que minha casa é gigantesca. Aí eu Você digo mora em para que eles, bairro? eu moro em Piatã. Aí os meus amigos, eu digo para eles assim, que eu moro onde vocês passam férias, velho. Vocês trabalham naquele São Paulo louco, vem passar férias na Bahia. Eu moro aqui, ó. É uma maravilha. E a gente tem que valorizar essa cidade, fazê-la crescer, fazê-la ela prosperar e incluir. Incluir É. pela identidade também. Eu acho que a identidade é muito importante. Poxa, aí eu vejo lá, eu dei um caso, até estava comentando, fiz um texto esses dias para Areia Branca. Não sei se você conhece Areia Branca. Conheço. Então, Areia Branca, poxa, é um lugar com uma ocupação basicamente recente, né? Recente, nova. Mas como as pessoas procuram lá e têm uma identidade. Agora eles estão tendo aquele conjuntão que está fazendo lá, aquele conjuntão enorme de prédios que vai ter mais habitantes que a Areia Branca tinha. Mas eu acho que aquelas pessoas vão procurar se integrar, vão procurar. Porque as pessoas procuram isso. Nós somos gregários, né? Eu acho que a pandemia não mostrou isso também, né? Aquela coisa de quanto a gente sente falta. Eu estava trabalhando matérias em jornais americanos, em sites americanos, de como, na The Economist também, ingleses, de como prejudicou a saúde mental das pessoas o isolamento, né? Verdade. Olha, Então, Aurélio, minha filha agora está aqui de volta. Eu fiquei morando sozinha 1 ano e meio. Ela foi para São Paulo, eu fiquei aqui. Quando a pandemia começou, eu estava sozinha. Eu passei 1 semana sem dormir. sim. Não desligava a televisão, dia nenhum, hora nenhuma. Eu passei quase 3 dias sem comer, achando realmente que tínhamos encontrado o ponto final da história, entendeu? Eu, por conta do meu trabalho, eu não pude me isolar. Eu fiquei o tempo todo. Me expus e pronto, já tive o vírus, acabou, passou. Não liguei para isso. Corri os riscos que tinha que correr em função do meu trabalho. Mas eu entendo que eu conheço muitos amigos que ficaram em isolamento e sofreram muito mais do que eu. Não, o isolamento é uma coisa assim deplorável. E você, por exemplo, eu nesse processo, você percebe primeiro o quanto você é frágil. Você me conhece, você sabe que eu sempre fui uma mulher muito guerreira e de repente eu me deparei com a minha fragilidade. E no primeiro momento, assim, muito difícil você olhar e dizer, eu estou fragilizada, eu não consigo fazer tal coisa. E depois, você tem que olhar para você novamente, se reorganizar e dizer assim, eu posso ser frágil. Com Porque, certeza. não, mas não foi fácil. Eu sei. Ave Maria, Aurélio, quanto sofrimento nessas primeiras 2, 3 semanas da pandemia. Aí, quando foi em maio, minha filha voltou, graças a Deus. Aí já melhorei 1000 vezes.
Mas o começo foi difícil. Eu imagino. Posso fazer uma provocação final para não dizer que a gente não provocou nada? Pode falar. Bom, você se filiou ao PSB, explicou já por quê e tal. O seu partido, na época do Eduardo Campos, falecido Eduardo Campos, ele disse que tinha que modificar aquele artigo de estatuto em que ele tinha uma cláusula marxista lá, que dizia que pela abolição total da propriedade privada, para fazer um sistema soviético, né, de governo. E isso é discutido no PSB até hoje, até o filho do Eduardo Campos agora é candidato lá a prefeito de Recife, né, é discutido, muito discutido. Tem muita gente no PSB que no Brasil, o Brasil é até um sui generis nisso, que eu já conheci prefeito do PCdoB, que todas as ideias dele estavam à minha direita. Lá eu perguntei, mas por que você está no PCdoB? Não, porque eu tinha que estar no partido que o governador está, né? Então, o PT não me queria, eu fui procurar um outro partido que o governador estava, me aceitaram, está tudo certo. Mas, não... Você sabe que o Brasil é muito... E a Bahia é especialmente ecumênica nisso, né? Eu diria que a Bahia é ecumênica na política, porque a gente convive muito bem com essas diferenças na prática. Mas você é uma pessoa que eu sei que você tem todo o lado social, de comunidades, aquela coisa, que eu também tenho, só, claro, com visões de como sair disso muito parecidas, por sinal. Mas que a gente teria que sentar e ajustar alguns pontos. Você acredita... que esse modelo, o modelo soviético, que é um modelo que foi reproduzido ao redor do mundo, né? Que a China, inclusive, formalmente continua nele, mas mudou completamente, né? Mudou para o extremo oposto, porque na China não tem direitos trabalhistas, por exemplo, né? E tem propriedade privada para valer, né? Totalmente. Como no Vietnã, como Cuba está tentando agora, enfim. Você acredita no quê? Em que modelo você acredita? Ou você prefere pensar que isso é dinâmico e a gente vai resolver isso ao longo da história, ao longo do desenvolvimento? Deixa acontecer e a gente vai vendo caso a caso. Olha, Aurélio, na verdade, assim, é até com tristeza que a gente fala disso, mas assim, eu não acredito nem nesse sistema que nós estamos vivendo, nesse capitalismo, porque eu vejo nele alguns problemas sérios e estruturantes, principalmente quando a gente fala em produção a qualquer custo, resultado a qualquer preço e consumo excessivo. Então, isso eu também discordo. Mas também não sou tão ingênua a ponto de não perceber que todos os regimes que estão ou estavam, né? Porque a gente tem que abrir uma aspas aí gigantesca, dentro deste contexto de não propriedade, em verdade, eles têm a sua casta privilegiada, o povo não está atendido. A propriedade não deixa de existir, ela passa a ser toda do Estado. A teoria é uma coisa, a prática é uma tragédia. Então, eu acredito que seja necessário o surgimento, o desenvolvimento, a implantação de um meio termo que possa abarcar a produção consciente, o consumo... A liberdade econômica, a liberdade de empreender. E assim, e agora ainda com essas redes sociais, parar de coisificar a pessoa, de tentar e de conseguir, em algumas situações, a manipulação consumista para determinados nichos da nossa sociedade e, principalmente, a melhoria e o respeito pela qualidade de vida. Então, eu nem sou totalmente favorável ao capitalismo, porque eu vejo nele essa história da produção a qualquer custo. Isso me assusta, isso me leva a pensar em destruição, cara, se nós acabarmos com todas as árvores, se nós não tomarmos conta disso, nós não teremos oxigênio nem chuva. Bom, então, dessas questões da biologia
ecológica, existe também muita discussão para a gente ter em termos Poxa, de biologia. Não, vamos discutir. vamos discutir. Eu acho legal, mas assim, eu não sou Agora, nem a favor de A nem de B. Só para ficar no ponto, você sabe que existe uma coisa chamada Índice de Liberdade Econômica, ou seja, da liberdade de empreender. Você sabe que em Salvador, por exemplo, na região norte, você pode ter lá o sistema alternativo de transporte, que são pessoas autônomas que fazem aquele trabalho. Mas aqui, para cá, para a parte mais rica da cidade, não pode, é proibido. E é monopólio. Não, e assim, ó, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu estudo a indústria da seca há mais de 10 anos. Monopólios e oligopólios, certo? Monopólios e oligopólios concentram renda e passam uma má imagem do que não é capitalismo, do que é o contrário da liberdade econômica. Os países de maior liberdade econômica são os países de menor desigualdade. Aí falam até que a Suécia é socialismo. A Suécia não é socialismo. A Suécia tem um índice de liberdade econômica muito maior que o do Brasil. Ela está muito acima do Brasil. E a possibilidade de você empreender na Suécia é muito maior do que a possibilidade de você empreender no Brasil, em Salvador. A gente sabe que é muito menos desigual. O Japão é uma potência econômica, ainda é uma potência econômica, a possibilidade de empreender lá é muito alta. A gente sabe os nossos decassegues que foram para lá, muitos prosperaram lá como trabalhadores e tudo. Tem toda uma possibilidade tem salários que compensam, tanto que as pessoas saem daqui para trabalhar lá, né? E tem um índice de desigualdade muito baixo. Em relação ao Brasil, o índice de Gini deles é muito diferente do Brasil. Aurélio, a desigualdade aqui no Brasil... sabe que esse meio termo, Sueli, já existe lá fora. Esse meio termo de chegar numa situação que as pessoas tenham dignidade, de que não tem ninguém passando fome ou passando necessidade, certo? Que as pessoas tenham assistência médica, que as pessoas tenham acesso a uma educação que... Eu discordo daquela questão, a prioridade... Não, pode falar. A prioridade é educar para transformar e tal. Isso é muito um projeto político. As pessoas querem da escola, e eu vejo isso aqui na nossa periferia de Salvador, eu vejo, inclusive, gente... Você sabe que em Fazenda Grande tem uma grande escola privada, por exemplo, e as pessoas fazem esforço para colocar lá, porque elas querem que o filho tenha uma educação melhor. Exato. De melhor qualidade. Por quê? Mas, Aurélio, porque as pessoas querem ferramentas cognitivas, Sueli. As pessoas querem ferramentas cognitivas para elas poderem prosperar também, para elas terem mais oportunidades, para elas poderem ter um empreendimento melhor, para elas poderem estar em posições melhores, poder fazer até um concurso público que seja, mas, enfim, que as pessoas tenham essa possibilidade de melhorar a sua vida, de melhorar seu entendimento do mundo, sua capacidade de lidar com o mundo, com matemática, com ciências, com a língua, né? Com o idioma. Quem não quer aprender o inglês também, ter uma segunda língua, né? Para poder trabalhar no setor de turismo, enfim. As possibilidades que existem com você ter ferramentas cognitivas. E o nosso ensino, sistematicamente no Brasil, tem falhado nisso, principalmente o ensino público, o que gera um apartheid social terrível no Brasil, gigantesco no Brasil. Na Bahia, isso é abissal. Na Bahia, isso é abissal. A diferença entre o IDEB das escolas privadas e das escolas públicas é grande no Brasil. Na Bahia é abissal. Na Bahia é muito pior. Aurélio, eu estava conversando com um amigo meu da FGV e ele me disse o seguinte: Sueli, todo um processo educacional é pensado para ser excludente. No Brasil, sim. Não, a gente estava falando da escola pública no Brasil, porque eu sou filha da escola pública. Até meu pai morrer, eu estudei em escola privada. Depois que meu pai morreu, com 14 anos, eu fui para a escola pública. Só que a escola pública, naquela época, Aurélio, tinha vestibulinho para você poder entrar na escola pública. Eu estudei na escola Caetano de Campos, em São Paulo, a gente tinha a parada da Caetano de Campos. Sim. Nós fazíamos discussões com outras escolas sobre política pública. Então, hoje, o nosso ensino, o nosso Ministério da Educação, ele tem a discussão de que tipo de livro ele vai autorizar para saber o tipo de pessoa que ele vai formar. E essa escolha determina a formação do caráter subserviente das pessoas oriundas de uma escola pública mal estruturada.
Eu não usaria a palavra subserviente, mas a pessoa desinformada, em grande parte, porque o que eu vejo em livros didáticos hoje muito é desinformação. Aurélio, eu digo subserviente porque, assim, nas escolas privadas não existe isso. Nas escolas privadas tem um outro tipo de livro, um outro tipo de autor, às um outro vezes. tipo de... Não, Não na é o sua mundo grande perfeito. maioria. Não é o mundo perfeito. Não, não é. E também não é uma coisa lacrada dentro da caixinha. Mas não existe igualdade entre os ensinos, porque não existe igualdade no tratamento. Sim. Agora, também existe uma coisa no Brasil que é a distribuição de renda do pobre para o rico. O pobre paga muito imposto, o imposto no Brasil é regressivo. Isso é uma das coisas que pouca gente se dá conta, e aí você tem que fazer uma crítica até do governos do PT, são 13 anos, ele só aumentou o imposto regressivo, só aumentou imposto que o pobre paga mais. Ele não aumentou o imposto de rico nem um grau. Mas, velho... Não, mas veja bem. Não, calma, desculpa se eu lhe fazer essa crítica, mas é uma crítica que eu sempre tenho pontuado, que eu sou contra o imposto regressivo, porque o imposto regressivo, ele só tributa... Onera quem ganha menos. Exatamente, porque as pessoas que o menor renda compromete a maior parte da renda com o consumo, se você tributa consumo, você está tributando as pessoas de menor renda. Para quê? Para financiar o filho do rico na universidade pública. Então, eu também questiono esse tipo de coisa. Eu acho que eu sei que existe uma sacralidade do centro para a esquerda, tudo DEM até o PCdoB, certo? No Brasil. Não, isso não se pode mexer. Mas eu acho que a gente tem que começar a discutir certas coisas no Brasil que concentram renda. São fatores claros que você pode matematicamente demonstrar que isso concentra renda. Era isso que eu ia colocar. Países que abriram mão de taxar o consumo conseguiram sair deste lugar comum que o nosso governo está de uma forma definitiva. Enquanto a gente viver sendo taxado por tudo aquilo que você consome, sem taxar a produção da maneira correta, o governo vai continuar nessa estrada. Taxar renda, na verdade, renda. Por exemplo, eu trabalho no Ministério da Economia, meu ministro é Paulo Guedes, e Paulo Guedes quer, mas há uma resistência brutal, taxar dividendo, por exemplo. Todo mundo taxa dividendo, o Brasil não taxa dividendo. Não. Certo? Então, isso é taxar quem ganha mais, mas aí, Sim, a crítica que você fez, que eu queria responder, não são 13 anos. Não são 13 anos do governo do PT que vai mudar 200, 300 anos da mentalidade dos nossos tribunais. Nós temos na nossa base governamental, na nossa estrutura, pessoas e instituições. Corporações. Eu não digo nem corporações, eu não sei mais nem como é que chama isso, é quase uma quadrilha. Que eles são totalmente contrários, Aurélio, a estas modificações. E o PT, que é a crítica que eu faço, ele só conseguiu governar por tantos anos porque ele fez acordos de consentir com estas instituições históricas. Porque isso está no nosso país desde que o país é país. Então, não vamos criar um hiato de 13 anos quando a gente tem 500 anos aí de direita, de formação, disso e daquilo. Eu estou gostando de conversar com você, Sueli, e já gostava no conselho, é que você não trabalha dentro da caixinha ideológica. Eu não tenho. Eu vou dar um exemplo. Eu fui num debate na UFBA e elogiei o PT, e elogio o PT o tempo todo por isso, por ter feito o ProUni. Por quê? Porque o ProUni é focado, o ProUni é voucher e o ProUni é só para pobre. O ProUni é a inclusão social. E é voucher, porque ele é o sistema de voucher que os liberais defendem, que tem no mundo inteiro. Que é uma forma, inclusive, do sentido original da palavra empoderamento em inglês, esse. Agora, veja bem, por que é que algumas pessoas... E aí deu a fala para a pessoa que era a professora, que era do PT, que era, inclusive, dos sindicatos, dos professores e tal, e disse, nós temos que fazer autocrítica do ProUni, o ProUni foi um erro nosso. Poxa, foi um acerto, gente. Foi um acerto, o ProUni é um acerto e deve ser continuado,
certo? Porque o ProUni, quantas pessoas puderam ter acesso a uma universidade pelo ProUni? Pessoas pobres, que às vezes não conseguem nota no Enem para passar na federal, mas que pelo ProUni puderam entrar. Então, eu acho que a gente tem que ter a grandeza de reconhecer quando o outro acerta. Eu Né? sempre reconheço, Aurélio. Essa história, o partido, eu não entrei para o partido para que o partido defina meu pensamento. Eu entrei para o partido porque é uma exigência de uma etapa política. Exatamente. Final. Eu até sou contra essa exigência. Eu acho que deveria existir as candidaturas avulsas. Eu também sou contra essa exigência, porém, eu não posso lutar se eu não estiver ali dentro. Com certeza. Então, eu já existo quanto pessoa, já penso, muito obrigada, para depois chegar num partido e o partido dizer quem sou eu. Eu já sou. Agora, o que eu queria te dizer? Eu acho muito importante que a gente possa discutir melhorias em todas as áreas, porque o hiato que existe entre quem tem condição e quem não tem, Aurélio, é gigantesco. Pessoas que você vê que assim, ó, Sueli, eu trabalho para comer e nada mais. Então, ele não tem dinheiro para comprar um livro, ele não tem dinheiro para ter um celular, ele não tem nada, Aurélio. E isso que nós precisamos mudar no nosso país. E na escola pública não lhe foram dadas as ferramentas cognitivas, eu gosto de usar essa expressão, as ferramentas cognitivas, para que ele seja capaz de ele mesmo melhorar sua condição. E de pensar, Aurélio, que ele está ali. Por exemplo, outro dia eu estava discutindo... Ele compreender a própria realidade, né? Eu estava discutindo com uma senhora que ela é racista, né? E aí ela fez um comentário desairoso na minha frente. Ou seja, é ignorante, porque eu digo ignorância. Ela ficou estarrecida com a minha resposta, porque nós estávamos no mesmo ambiente, ela aqui nas minhas costas, e dizendo, certo tipo de gente não deveria frequentar certos lugares, porque não é compatível com esta realidade quatrocentona que nós vivemos aqui. Aí eu virei para ela e disse, olha, eu acho que a senhora deveria estudar história, porque os quatrocentões do Brasil são prostitutas falidas e nobres expulsos da nobreza. E a minha raça que veio para cá, vocês comercializavam vocês mesmos. Eu falei, a senhora tem uma dificuldade de interpretação de texto. A senhora sabe o que é saldo de guerra? A senhora sabe o que é sobra, excesso? Então, a senhora deveria saber, porque a escravidão começou por aí. E eu sou a prova viva de que o genocídio que vocês tentaram cometer deu errado. Por isso eu sou negra e sobrevivente neste país. Sueli, você sabe que eu lancei recentemente, este ano, inclusive, um livro em que eu conto bem essa história, em detalhes, com todos os números e com todas as realidades. João José Reis também me inspira muito nesse ponto, é respeitadíssimo por todos, né? Até um homem marxista, inclusive, ele é socialista, muito meu amigo e tal. E ele nuança bem isso. A história é bem mais complexa do que a gente gosta de ver à primeira vista. E eu gosto de dizer o seguinte, né? Você sabe qual é a crítica que eu faço muito, e muita gente do movimento negro hoje concorda comigo, que foi do movimento negro concorda comigo, nós valorizamos muito na história do Brasil a resistência por quilombo e valorizamos muito pouco as revoltas africanas que aconteceram principalmente na Bahia, que foram de uma dimensão que é completamente desconhecida, não foi só malês. Teve revoltas muito mais bem-sucedidas, com participação de muito mais gente do que a malês, né? Malês é a mais conhecida. Malês é a mais conhecida. Mas teve a Santa Maria e Santa Francisco do Conde, eles tomaram as cidades por 4 dias. Foram tomadas. E com direito à revolta. Inclusive, estava debatendo esses dias com um amigo conservador aqui, e nós estávamos dizendo, nós, como conservadores de direita, nós admitimos o seguinte, se eu fosse escravo em 1800, e quando deu essa revolta, em 1819, eu teria todo o direito de pegar em armas e acabar com esse sistema, estaria completamente no meu direito, não é? Inclusive, você sabe que foi abolida a escravatura na Inglaterra,
a gente conta aqui que foi por interesses, pode até ter interesses, mas foi por milhões de petições do povo inglês, a partir do movimento político de dentro da Inglaterra, que era ligado ao Partido Conservador da época, acredite ou não, era. É verdade. Certo? Do William Wilberforce, conhecido, Hannah More, contra a escravatura, porque dizia que a escravatura era contra a dignidade humana, e eles não aceitavam aquilo porque era indigno. Entendeu? Então, eu acho que às vezes a gente tem que se despir de certos rótulos, porque eu sou assim porque eu sou da direita ou da esquerda. Não é necessariamente. Eu acho que às vezes a questão toda está ligada à ignorância. O racismo é ignorância, é pura ignorância, é ignorância da biologia. Tá? As pessoas deveriam saber que pela biologia nós somos, o fenótipo não nos define biologicamente, não nos diferencia, não diferencia nossas capacidades de forma nenhuma, certo? De forma nenhuma. Né? Isso já começa por aí. Existe muita ignorância sobre a história, e existe ignorância sobre a história que continua sendo passada, que continua sendo mistificação. Vergonhosamente transmitida. Exatamente, à direita e à esquerda. Verdade. Certo? Não é, a questão é a seguinte, a questão é a gente ter espaço para buscar realmente o que é o conhecimento. Né? E o conhecimento que livre de tanta tonalidade, que dá muita tonalidade. Porque também, Aurélio, não há nem mais espaço hoje em dia para que nós possamos ouvir esse tipo de comentário e não retrucar. Hoje nós entendemos que mesmo que naquela época a Igreja Católica apoiasse a escravidão não aqui é bem assim. Tá. Não, peraí. A Igreja Católica, quando você fala, é o Padre Vieira. O Padre Vieira era jesuíta. Os jesuítas eram meio independentes da Igreja Católica e eram praticamente donos do Brasil. Tanto que houve a revolta. Mas eles apoiavam a escravidão. Não. Você sabe o que ele dizia? O argumento dele? Os jesuítas, inclusive, participavam, eles tinham um entreposto em Luanda, e eles participavam do comércio de escravos. Dos escravos, sim. Sim, os jesuítas. Isso não é a instituição, a Igreja Católica, que estava sob o padroado régio, então nem conta muito nesse ponto. Ela não tinha muito poder de ação. O Padre Vieira dizia o seguinte: o Padre Vieira dizia que era para que o índio não fosse escravizado, tinha que escravizar o africano. O argumento dele é extremamente falacioso, e eu desmonto isso no meu livro, se você ler o meu livro, para ver que essa tal da defesa deles dos índios não era defesa coisa nenhuma. Porque, na verdade, os índios você tem que ver na variedade que eles são, como você tem que ver os africanos na variedade que eles são. A gente não deve dizer africanos assim genericamente, sem considerar que a Costa da Mina tinha uma realidade, que Angola tinha outra realidade, e dentro da Costa da Mina tinha os califados, tinha todas essas questões, toda essa variedade, que isso conta. Isso faz diferença. Então, eu acho que a partir do momento que você tem conhecimento, você começa a desmistificar e a entender os processos históricos. Os processos históricos são extremamente complexos. É evidente que Vieira estava errado nas duas pontas aí. Estava errado nas duas pontas. E era favorável, sim. Não, sim, à escravidão africana. Sim, claro. Não tenho dúvida disso. Tá? Não dá. Não, veja bem, Sueli, eu não estou relativizando. Uma coisa é entender que a situação é complexa, outra coisa é relativizar. Eu não relativizo a escravatura. Eu não perdoo a escravatura. Tá? Não é nada disso. Quem lê meu livro vai saber que eu não perdoo a escravatura. Você pode ter até vídeos que eu conto um pouco da história aqui. Eu só não gosto de a gente simplificar demais. Eu acho que a gente tem que entender a complexidade do processo histórico. O processo histórico é muito complexo, e também não deixar a TV, isso é muito importante, Sueli, do ponto de vista da africanidade, da afro-brasilidade, compreender o estágio das civilizações, das grandes civilizações africanas, do tempo do contato europeu com elas, das subsaarianas, né? O grau de complexidade do Reino do Mali, por exemplo, que é anterior à chegada dos europeus na África, abaixo do Saara,
é uma coisa assim, brilhante, é uma coisa fantástica, em termos até de tecnologia dominada e tudo mais, né? Essa eu E conversava muito com a tá, Mãe Estela me contou da viagem que ela fez a Ifé, né? Eu acho que você gostava muito de Mãe Estela também, né? claro, Então, ela me contava da viagem que ela fez em Ifé. Ifé é a cidade de Urubá, a cidade meio que sagrada em Urubá, né? Na é, atual meio que Nigéria. sagrada não, totalmente. E Fé conta uma história de 1.800 anos de migração do povo iorubá, que eles vieram da região do que seria o Sudão hoje, são os sudaneses, né? E que eles vieram já alfabetizados. Eles têm uma história escrita de 1.800 anos. São poucos povos no mundo, pouquíssimos povos no mundo, que têm 1.800 anos de história registrada. Verdade. Isso é de uma beleza, de uma riqueza cultural, para a gente resgatar. Então, eu acho que a gente tem que. Isso não dá para simplificar a história. A história tem que ser contada em toda a sua riqueza, até para que as pessoas tenham orgulho. Quem me dera se as pessoas verdadeiramente contassem a história. A É, história foi apagada, escrita, reescrita, modificada, clareada, tudo que você possa pensar e foi. às vezes você vai para o extremo oposto de simplificação, que também não serve. Bom, mas nós já estamos com muito tempo de gravação, Verdade. senão ninguém vai acompanhar. Tá Tá? bom. Eu te agradeço muito, Sueli. Vamos Eu que bater papo, outras conversas. Te desejo muito. Qual é seu número? Pode dizer. 40577. Tá ótimo, maravilha. Não, claro, eu aqui entrevisto todos, entrevisto de gente de. Tá, ah, maravilha. Eu gosto dessa coisa ah, ampla. ótimo, maravilha. Obrigada, Aurélio. Obrigado a você, Sueli. Grande abraço. Abraço. Vou parar a gravação, mas a gente pode continuar aqui. Beleza. Pronto.